Olá, estudante, bem-vindo de volta ao curso Pré-IFMG. Essa é a nossa aula de número 1. Hoje falaremos acerca de textos e discursos. Você observou no nosso material didático que nem todos os textos, nem todo texto ele tem palavras. Há textos que podem ser apenas imagens, outros são gestos. Isso é muito importante de que percebamos. Por quê? Porque muitas vezes nós temos um conceito bastante fechado acerca de texto, imaginando que o texto é somente aquele composto por frases, por orações, por palavras, enfim. No entanto, algumas imagens, simplesmente uma imagem, também pode ser considerada um texto. Alguns gestos também são textos. É claro que para considerarmos texto, é necessário que haja todo um sentido, todo um significado. Então, imaginemos que em uma situação, por exemplo, de sala de aula, um professor, em uma sala que esteja um pouco barulhenta, o professor faça o seguinte gesto. Podemos entender esse gesto como um texto, na verdade, porque esse gesto, ele indica alguma coisa muito precisa para aquele grupo de estudantes ali daquela sala. Aqueles estudantes entenderão a mensagem clara de que é necessário silêncio, não é verdade? Isso nos leva a uma outra concepção de texto, a percepção de que o texto ele pode ser uma mistura, inclusive, de vários sentidos. Ele pode ter palavras, ele pode ter sons, ele pode ter imagens, ele pode ter a mistura de tudo isso. É o que nós comentamos lá no nosso material didático, que é conhecido como texto multissemiótico. Esse texto é bastante comum no nosso cotidiano, que é um cotidiano permeado pela tecnologia. É muito comum que tenhamos contato com textos assim, não é verdade? Então, quando nós pensamos em textos, algo muito importante para que nós possamos diferenciar o que é texto daquilo que de fato não é um texto é o sentido. Porque para que seja texto, é necessário que haja sentido. Sem sentido, não podemos dizer que aquele material seja um texto. O sentido é o norteador dessa noção de texto. Imagine que em uma situação qualquer, em que façamos a produção de um material, de uma imagem, ou de um texto escrito, ou da mistura de tudo isso não faça sentido para quem lê, ou para quem ouve, ou para quem interaja com isso. Não poderemos considerar isso como texto, não é verdade? Porque para que seja texto, precisa comunicar algo para alguém. É claro que isso tudo está envolto em um contexto. Quando a gente pensa em texto, a gente pensa na situação comunicativa, não é isso? Então, pensamos assim, o texto, ele é considerado texto, ou seja, ele tem sentido, ele faz sentido, ele produz sentido para determinadas pessoas, em determinado momento, em determinado local. Isso é muito importante para que nós possamos entender de fato o que é um texto e qual é a amplitude dessa nomenclatura de dizer que algo é ou não é um texto. Ao contrário do que pensamos assim de texto, que é um conceito assim bastante teórico, passamos agora a falar sobre os gêneros. O que vamos entender como gêneros? Gêneros, eles são modelos. O que eu quero dizer com modelo? Não é uma estrutura engessada, uma estrutura presa, uma estrutura que tem pouca flexibilidade. Não. Os gêneros, eles são modelos, modelos flexíveis, e eles são em grande número. Por quê? Imagine que nós tenhamos que conviver como convivemos atualmente, sempre foi na civilização, com inúmeros textos, inúmeros modelos, inúmeras formas, com inúmeras funções. Tudo isso precisa ser organizado de uma forma, ou a nossa comunicação ela seria impraticável. Imagine se cada vez que nós quiséssemos nos comunicar, nós lançássemos mão de algum texto da forma como imaginássemos ser melhor. Ninguém se entenderia, seria difícil. Então, os gêneros, eles são essa forma, esse modelo que nos ajudam a perceber como funciona a sociedade, que nos ajudam a organizar os nossos textos, as nossas formas, nossa maneira de comunicar, de maneira mais ou menos previsível. Então, os gêneros funcionam exatamente como esse modelo. Por exemplo, aqui nós estamos num momento de aula, uma videoaula. Mais ou menos você já sabe como isso funciona. Há um professor, há um estudante, estamos aqui com suporte de telas, outras tecnologias, assim como nas suas aulas presenciais, você também já sabe como funciona. Isso é possível, essa previsibilidade, graças aos gêneros. Sem eles, nós nunca saberíamos o que encontrar, não é verdade? Os gêneros, eles são inúmeros.
Por quê? Porque a forma como nos comunicamos, ela é muito versátil. Todos os dias, novos gêneros surgem e outros morrem, vamos assim dizer. Então, à medida que a nossa comunicação ela vai se ampliando, a gente vai modificando a forma como usa essa comunicação. É por isso que hoje nós temos vários gêneros que estão ligados à tecnologia, não é verdade? Coisas que no passado nós não tínhamos contato. Bem, considerando esse critério de textos e também de gêneros, é importante que falemos sobre esferas discursivas. O que são as esferas discursivas? Imagine como se elas fossem grandes conjuntos. Por quê? Nós temos o texto, e os textos eles são organizados em modelos, e esses modelos eles transitam mais ou menos em conjuntos pré-definidos, que são as esferas discursivas. Então, imaginemos que a nossa comunicação padrão ela esteja organizada em grupos, que são essas esferas. Cada esfera tem, obviamente, um grupo de textos que por ali circulam. E esses textos têm finalidades específicas, têm objetivos específicos. Então, quando dizemos, por exemplo, da esfera jornalística, da esfera escolar, da esfera cotidiana, mais ou menos, nós sabemos com quais textos nós vamos lidar nessas esferas. Nós sabemos, por exemplo, que quando abrimos um jornal, uma revista, nós vamos encontrar notícias, reportagens, artigos de opinião, charge, assim como nós sabemos que na escola, por exemplo, na esfera escolar, nós vamos lidar com textos como resumo, resenha, vamos lidar com textos, trabalhos escolares, atividades diversas. Tudo isso é possível graças a essa organização em esferas discursivas. E agora, para que não fiquemos apenas na teoria, vamos fazer a análise de dois textos. Nesse momento, vejamos esse aqui. O que foi, Jéssica? Nunca ouviu falar do conceito aberto na arquitetura? Bem, observando esse texto, nós conseguimos notar algumas características que nos permitem identificá-lo como texto, não é verdade? A primeira coisa que podemos dizer é que ele faz sentido. Ele faz sentido para quem produziu, ele faz sentido para nós. Isso porque a gente nota que aqui tem um cãozinho, não é verdade? E que esse cãozinho, ele tem a casinha dele toda destruída, ela está sem telhado, ela está com um comido ali na parte da frente, e que essa forma de dizer, que causa bastante humor, comicidade, ela tem exatamente a função própria desse gênero. Quando a gente observa isso tudo, a gente identifica isso como um texto, não apenas como uma imagem com palavras, na verdade. E quando a gente pensa no gênero desse texto, a gente também consegue classificar esse texto, como outros que são muito semelhantes a ele, como um meme. É um texto que é bastante comum na nossa vida atual, na nossa vida cotidiana, e por isso mesmo nós podemos incluí-lo na esfera cotidiana. Então, a esfera discursiva cotidiana é aquela com a qual lidamos no nosso dia a dia. Por exemplo, através de um WhatsApp, de um Facebook ou outra plataforma, a gente consegue receber, a gente consegue transitar com esse modelo de texto aqui, que é o gênero textual meme, não é verdade? Muito bem. Agora vamos ver outro texto. Esse texto aqui, ao contrário do texto anterior, que é o meme, ele já não tem o mesmo modelo, não é verdade? Quando a gente olha para esse texto, claramente a gente nota que ele pertence a outro modelo. Quando nós notamos aqui, nós podemos identificá-lo como texto porque ele faz sentido, ele cria sentido, ele fez sentido para quem produziu e também para quem está lendo. Quando nós observamos esse modelo de texto, claramente nós podemos identificá-lo como uma avaliação, é uma atividade avaliativa de uma escola, não é assim? Nesse caso, é uma atividade aqui do Instituto Federal mesmo, produzida por mim. Quando nós pensamos nesse modelo de texto, já não é mais a mesma esfera discursiva do meme que acabamos de ler. Isso por quê? Porque a atividade avaliativa, ela transita na esfera escolar. É aqui na escola que temos contato, o local onde temos contato com esse modelo de texto. E assim, nós vamos caminhando sempre através de modelos que são flexíveis, nós podemos fazer adaptações nele, ou seja, nem todo meme vai ser exatamente como esse, pode ser que a parte de texto verbal esteja embaixo, esteja no meio, pode até ter algum movimento, por exemplo, assim como nem toda atividade avaliativa será como essa. Então, os gêneros, eles são, sim, flexíveis, adaptáveis, mas ele conserva aquele teor
aquela essência que nos permite identificá-lo. Assim como as esferas discursivas, elas têm também alguma flexibilidade. Nem todo meme vai circular somente na esfera cotidiana. Eu poderia, por exemplo, colocar o meme numa prova. E ele estaria aí no momento dentro de uma prova, transitando em outra esfera com outra finalidade. Bem, a respeito da nossa aula de número 1, era isso que eu gostaria de falar com você. Espero você na próxima aula. Até lá!